Lá vou eu relembrar os meus tempos de YouTube. É isso. Vamos lá. Eu botei no chat GPT e eu pedi pra ele fazer um resumo de todo o slide. Aí eu li tudo, dei uma pesquisada também no chat GPT. Foi isso, ele me ajudou muito. Enfim, primeiro, naquele slide que ele mandou, que ele disse que era um assunto principal. Primeira coisa, no slide explica sobre tipos de rede ponto a ponto e rede cliente-servidor. Na rede ponto a ponto, basicamente é um ponto falando com o outro diretamente. Esse tráfego de recursos não tem ninguém que fica no meio, que gerencia, nem nada. É literalmente, eu mando uma mensagem pro grupo e, assim, a mensagem vai direto, não passa por ninguém. Já a rede cliente-servidor, o cliente-servidor, o servidor-cliente, no caso, ele tem um que ele serve só para autenticação. Cadê minha garrafa? Para autenticação, para validação. Basicamente é ele que organiza ali quem pode entrar, quem não pode. Enfim, é ele que faz o gerenciamento. Aí sim, sobre o histórico dos Windows, né? Ele fala bastante, mas basicamente vocês têm que lembrar que teve muitos Windows até que finalmente eles criaram o que a gente está usando. Que não é o melhor, eu acho, mas é o que a gente está usando. Enfim, esse Windows Server 2012, ele é muito importante, ele é muito utilizado para empresas, né? Para gerenciamento e organização. O que seria basicamente esse Windows Server 2012? É meio que um servidor que ele serve para gerenciar e administrar a infraestrutura de uma empresa virtual, no caso, né? A parte virtual. Por exemplo, é ele que organiza as senhas, os usuários, os administradores. Ele guarda tudo isso e ele organiza. Por exemplo, eu vou jogar um pacote porque eu quero que chegue no usuário 1. Aí eu vou tacar, ele que vai ver, não, isso aqui tá indo pro usuário 1, o usuário não tem permissão, então vai pra cá. Ele fica lá organizando, é basicamente isso. Aí sim, tem 3 tipos de servidor. Tipos de servidor autônomo, que ele não... Eita, saí aqui da página. Pronto. Servidor autônomo, que basicamente ele não pertence a nenhum domínio. Ele tá lá solto, ele age por ele mesmo. Geralmente são pequenos grupos de trabalho. Não são tantas pessoas, né? Enfim, ele não faz parte de um domínio de rede. Já o servidor de autenticação ou controle de domínio, ele é basicamente aquilo que eu falei do cliente-servidor. Ele é um servidor que usa o Active Directory, que é como se fosse uma ferramenta que justamente gerencia toda a rede. Ele utiliza esse Active Directory para organizar as coisas. Então ele é como se fosse o segurança da balada, de fato. Ele fica lá controlando quem sai, quem entra, quem pode, quem não pode. Basicamente isso. E servidor membro é basicamente, eles fazem parte de um domínio de rede, mas eles não são o controlador do domínio. Eles só estão lá, né? E o controlador do domínio, ele organiza todos os servidores membros. Enfim. Aí sim, sobre a instalação de Windows 12. Windows Server 2012. Estandarte é uma das edições, né? Que são 4 edições. Estandarte. Ela suporta 64 processadores e 4 terabytes de memória RAM. Aí, o data center, ele aguenta um pouco mais, bastante. Ele aguenta bem mais e ele é muito grande, assim. Dá pra você criar muitas máquinas virtuais, dá pra você fazer muitas coisas e eles têm muitos núcleos de processador. Então ele é usado para grandes empresas. O Foundation, ele é bem pequeno, ele tem um limite de 15 usuários, então é para uma empresa bem menor. E o Essentials, ele é entre o Foundation e o... esqueci o nome. Standard. Porque ele suporta de 25 até 50 usuários e dispositivos. É isso aí. E a instalação, ela pode ser feita de 2 maneiras, que é a GUI e a Server Core. A GUI inclui uma interface gráfica que facilita o gerenciamento e a configuração do servidor. Então, tem questões gráficas, essas coisas. Basicamente, ela é mais detalhada, ela tem mais, assim,
detalhes. E a Server Core é uma instalação apenas com a interface de texto, reduzindo o consumo de recursos e aumentando a segurança. Ou seja, a GUI, ela consome mais recursos e a segurança dela é um pouco menor, porque ela tem uma... Não, calma. No Server Core, o consumo de recursos e Oh meu Deus, eu me bananei toda, calma. O Server Core aumenta a segurança porque meio que a área e a quantidade de recursos usados são menor. E o GUI, como ele tem essa questão gráfica e tal, ele usa mais recursos, essas coisas. Geralmente o Server Core é mais utilizado para quem já tem bastante aprendizado com coisas de comando. Inclusive é por isso que a gente estava instalando com o GUI, porque o GUI ele é meio que mais prático e mais usado por pessoas que não estão ali com tanta facilidade nas programações. É basicamente isso, eu vou continuar ajudando, depois eu falo mais.